Bom dia, irmãos. Nós estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical nesse dia do Senhor. Nós queremos cumprimentar os irmãos com a graça e com a paz do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar a todos para abrirmos as nossas Bíblias no livro dos Êxodos, no capítulo de número 3. Êxodo de número 3. Nós vamos ler os oito primeiros versículos, começando do 1 até o 8, a parte A do versículo de número 8. Nós temos assim registrado na palavra de Deus: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia, e o fogo e a sarça não se queimava. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Que Deus assim abençoe nos nossos corações essa porção da sua palavra. Nós vamos entoar o hino de número 381 do nosso inário, que fala sobre a oração, a intercessão sobre a cidade. Nós vamos então entoar esse hino. A cidade, ó Deus, protege cada rua, cada lar, seus cansados transeuntes, todo mar no labutar. Guarda todos os governantes e aos que fazem nossa lei, e que graças toda a gente renda a ti, Supremo Rei. Abençoa nossa indústria e os que lutam pelo pão, e que nós, Senhor, cantemos, tudo vem da tua mão. Abençoa os que trabalham, ao fiel batalhador, eficientes, produtivos, faze-o sempre, bom Senhor. Abençoa nossa igreja, nossos dias, nosso lar, e que assim por toda a vida nós possamos te louvar. Nós vamos interceder a Deus, vamos orar a Deus nesse instante. Vamos fechar os nossos olhos e vamos então orar. Pai Santo, nós queremos adorar-te, reconhecemos que Tu és o único Deus, Tu és o soberano Senhor, Tu és o Criador de todas as coisas, Tu és aquele que mantém todas elas com poder, com sabedoria, com justiça.
Agradecemos, ó Deus, pelos teus poderosos feitos, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Agradecemos, ó Deus, pela vida, pela saúde, ó Deus, pelas nossas famílias. Agradecemos pela existência da tua igreja. Agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Rogamos, ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar nesse momento, ó Deus, de estudo da tua palavra. Permita, ó Deus, que o teu nome possa ser proclamado, ó Deus, e a tua palavra possa ser trazida aos nossos corações e que possamos, ó Deus, entender essa palavra e assim, ó Deus, aplicar essa palavra nas nossas vidas, tornando, ó Deus, cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Abençoa, Deus, o teu povo, abençoa aqueles que estão ouvindo e assistindo este momento de culto. Permita, ó Deus, que a tua bênção se faça, ó Deus, sobre o teu povo, sobre a tua igreja e sobre aqueles, ó Deus, que ouvem a tua palavra. Ouve, Senhor, assim a nossa oração. Livra-nos, ó Deus, do mal, livra-nos de pecar contra o Senhor. E também, ó Deus, perdoa os nossos pecados, pois nós fazemos assim orando no nome de Jesus. Amém. Nós queremos cumprimentar os aniversariantes da semana. No dia 16 nós temos o aniversário do Jairo Costa Silva. No dia 16 também o Matheus Carvalho. No dia 17 o João Augusto Júnior. No dia 18 o Liliomar Machado. Ainda no dia 18 o Vandré Machado. No dia 19 o Camilo Elbase Filho. E também aniversário de casamento dos nossos irmãos no dia 15 o Pedro e Patrícia. E no dia 20 do Neander e da Ana Maria. Nós cumprimentamos esses aniversariantes e aniversariantes de casamento, rogando as bênçãos de Deus sobre a vida desses nossos prezados irmãos. Que Deus os abençoe. Para o nosso estudo dessa manhã, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 12. Nós temos registrado a palavra de Deus assim. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Ele disse, e assim ele o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, não tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca?
Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achado, submetendo sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram a reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Que Deus possa abençoar nos nossos corações essa porção da sua palavra. Nós vamos então meditar nesse texto, e eu queria afirmar que o livro de Atos, ele mostra o crescimento extraordinário da igreja após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso aconteceu através da pregação e testemunho dos apóstolos. Nós temos no capítulo 2, após um sermão de Pedro, quase 3.000 pessoas são convertidas através da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. A multidão dos convertidos se multiplicava com o testemunho e a pregação do Evangelho de Cristo através dos apóstolos. Mas à medida que a igreja crescia em seu número, crescia também a perseguição por parte das autoridades romanas. No capítulo 3 nós temos, no capítulo 7 nós temos o acontecimento com a morte e apedrejamento de Estevão, que era um diácono que tinha sido eleito na igreja de Jerusalém. No capítulo 8 e 9, nós temos a figura de Saulo, que assolava a igreja, e acontece também extraordinariamente a sua conversão quando ele estava a caminho de Damasco. E mesmo diante da perseguição, a igreja de Cristo caminhava no poder do Espírito Santo, avançando contra as portas do inferno e sendo instrumento de Deus para a proclamação das boas novas de salvação, as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Neste capítulo 12 que nós lemos, encontramos a figura de Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, que manda matar Tiago, passando a fio de espada, degolando esse apóstolo, que é o irmão de João, e, além disso, ele aprisiona Pedro para o matar após a Páscoa, visto que nesse momento, conforme o texto diz, era o dia dos pães asmos. Então, a perseguição da igreja crescia vertiginosamente, e Pedro estava na prisão de segurança máxima, escoltado por 16 soldados, algemado, e a sua morte era iminente. E o que a igreja fazia nesse instante era, então, orar. E eu queria refletir sobre esse texto, queria meditar nesse texto sobre 3 perspectivas. A primeira delas é que Deus vê as nossas tribulações, segundo os versículos de 1 a 4 do texto que nós lemos. Em segundo lugar, Deus ouve as nossas orações. Os versículos 5 até
versículo 17 do capítulo lido. E em terceiro lugar, Deus lida com com os nossos inimigos, os versículos 18 até o de número 25. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver que Deus, ele vê as nossas tribulações. Então, o texto que nós lemos diz dos primeiros 4 versículos: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e era os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, Herodes mata a Tiago, e ele prende a Pedro para matar, numa oportunidade próxima, que seria após a Páscoa. Então, conforme nós dissemos, Deus vê as nossas tribulações. Deus está no controle de toda a situação, mesmo depois que nós achamos que tínhamos controle e perdemos esta perspectiva. No texto, Tiago estava morto, Pedro estava preso e a igreja estava acuada, sem ação alguma. Herodes, então, era um inimigo irresistível. A igreja encontrava-se irremediavelmente ameaçada e parece que o inimigo tinha dominado a situação. Mas como Pedro escreve mais tarde, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 12, o início do versículo diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E no tempo certo, da maneira certa, o braço do onipotente Deus, ele prevalece sobre a fúria dos inimigos dos seus filhos. E Deus, ele ainda vê as nossas tribulações. No texto de abertura que nós lemos no livro de Êxodos, nós temos escrito no capítulo 7, dizendo: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Deus também conhece o nosso sofrimento e por isso ele diz: por isso eu desci a fim de livrá-lo. Então o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o será eternamente o nosso Deus. Deus ainda vê as nossas tribulações, Deus, ele conhece o nosso sofrimento, Deus, ele ouve as nossas petições, as nossas orações, e ele se compadece de nós, porque ele é um Deus imanente, é um Deus que vem ao encontro dos seus filhos para também nos livrar e nos abençoar. Ele não desampara aqueles que esperam nele. E a nossa vida, a vida cristã de uma maneira geral, é uma vida que não é uma vida sem tribulações. Não somos poupados das tribulações, mas nós somos socorridos nas tribulações pelo nosso Deus. Quando Deus permite uma provação, ele o faz com um propósito. Deus não permite um sofrimento com seus filhos por capricho. Ele visa o bem dos seus filhos. O desejo de Deus é que sejamos aprovados nas nossas provações. E quando ele nos leva então para o deserto, é porque ele deseja trabalhar nas nossas vidas. Se assim aconteceu com o povo de Israel quando saiu do Egito. No capítulo 13 do mesmo livro de Êxodo, nós temos que Deus não permitiu o povo ir pelo caminho dos filisteus, posto que esse caminho era mais fácil para o povo. Mas Deus permitiu que eles fossem para o deserto, porque Deus queria ensinar esse povo. E assim Deus o levou para o Monte Sinai, onde deu as suas leis, os seus mandamentos, para que esse povo fosse ensinado para a sua jornada. E o deserto é sempre um lugar de treinamento. O deserto é uma escola superior
de ensinamentos religiosos. Lá na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, fala que Deus jamais nos dará uma provação além das nossas forças, mas junto com a provação nos dá o livramento, de sorte que podermos suportar. Quando nós somos provados, o propósito de Deus não é nos destruir, e sim nos fortalecer na nossa fé. Por meio das provações, Ele nos faz mais parecidos com Cristo. Por meio do livramento, Ele nos mostra a sua terna e grande misericórdia para conosco. Quando Pedro escreve a sua primeira carta, ainda no capítulo 5, versículo 10, ele escreve assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, de firmar, fortalecer e fundamentar. Então, as provações servem para nos aperfeiçoar, servem para nos fortalecer, servem para nos fundamentar na fé em Cristo Jesus, na fé no nosso Deus Todo-Poderoso. O segundo ponto que nós dissemos, que estão dos versículos 5 a 17, é que Deus ouve as nossas orações. No texto, nós temos que a igreja, enquanto Pedro estava sofrendo no cárcere, a igreja mantinha em constante oração em favor dele. E nós vimos nesse texto, nesses versículos, o que Deus fez maravilhosamente na vida de Pedro, libertando-o de um lugar impossível, do ponto de vista humano, dele fugir. Ele estava acorrentado, ele estava guardado por sentinelas, por 4 sentinelas, grupos de 4 sentinelas, que vigiavam toda a saída daquele cárcere. E ele, então, através da ação de um anjo, milagrosamente, o anjo vem e faz com que todos os obstáculos fossem vencidos. E Pedro, então, é liberto daquela situação tão difícil. Então, a situação parecia irresistível e insustentável, porque a morte de Pedro parecia iminente, mas a igreja permanecia em constante oração a seu favor. E quando a igreja ora, os céus se movem. Quando a igreja ora, as estratégias do nosso inimigo são desfeitas. Quando a igreja ora, as portas da prisão se abrem e os servos do Senhor, eles são então libertos da situação adversa. E Pedro estava então preso, mas ele confiava em Deus. E o texto diz que ele dormia, mesmo naquela situação tão adversa, ele dormia. Então, Pedro estava algemado, mas ele tinha a certeza que estava dentro da vontade e da proteção soberana do nosso Deus. Mas Deus usa, então, um meio extraordinário para livrá-lo. Ou seja, um anjo desce, um anjo do Senhor vem, ele é enviado pelo próprio Deus para libertar a Pedro. As suas algemas são quebradas, os portões são abertos, os guardas foram tomados de profundo sono e Pedro sai então livremente da prisão. No próprio primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 12, a parte B do versículo, na primeira parte ele diz, conforme nós vimos na primeira parte, dizendo: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E a parte B do versículo diz: os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. Ou seja, os olhos repousam sobre os justos, os ouvidos estão atentos às súplicas, às orações dos seus filhos. E nada além de uma igreja que ora
Então, nada realmente detém a igreja que ora. Nenhum poder na terra pode prevalecer sobre uma igreja que se mantém em constante oração. E o soberano Deus escolheu agir por meio da oração do seu povo. Um crente de joelhos tem mais força do que um grande exército. A oração move as mãos daquele que governa o mundo. E Deus resolveu abençoar a sua igreja, abençoar o seu povo através da oração da sua igreja. E pela oração da fé, os santos de Deus, eles enfrentaram fornalha ardente, taparam bocas de leões, enfrentaram aflições, açoites, e muitos, é claro, que sofreram martírio, mas Deus, ele ouve e atende as nossas orações. Deus pode nos livrar da morte pelas orações, mas outras vezes Deus pode também livrar-nos pela morte, conforme o capítulo 11 de Hebreus diz isto, que muitos foram, pela fé, eles foram libertos, e muitos honraram a sua fé através de suas vidas, entregando as suas vidas, fazendo com que a fé prevalecesse nesse momento. Então, o incenso da oração dos santos, elas estão nas taças do trono de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 8, fala, quando aqueles 4 seres viventes, os 24 anciãos, tinham a taça de ouro nas suas mãos, fala que as orações da igreja, as orações, as taças de ouro, são cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, as orações da igreja, elas estão diante do trono de Deus. E nós precisamos de crer dessa maneira e crer na graça misericordiosa de Deus. Por isso nós precisamos orar sem cessar. Orar sem cessar. Em terceiro lugar, nós queremos, conforme dissemos, Deus lida com os nossos inimigos. Os versículos 18 até o de número 25 do texto que nós lemos, que fala que Herodes estava naquele momento tão grande da sua vida, cheio de todo o poder, achando que fosse um Deus, o povo aclamava como Deus, e então Deus desce através de um anjo e traz juízo sobre aquele homem. No texto do capítulo 3 de primeira carta de Pedro, a parte final do versículo, na parte inicial diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os ouvidos do Senhor estão abertos às suas súplicas, e no final Pedro conclui dizendo o seguinte: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Então, Deus lida com os nossos inimigos. Os guardas romanos, eles foram mortos no lugar de Pedro. No livro de Provérbios, no capítulo 11, versículo 8, nós temos escrito assim: o justo é libertado da sua angústia, mas o ímpio a recebe em seu lugar. Herodes, então, gozava do auge do seu poder e da sua força, e o povo o aclamava como um Deus, um grande Deus. Por ele não reconhecer quem era Deus, ele foi eliminado por Deus, pelo Deus soberano, pelo Deus de Pedro. Foi destruído milagrosamente por vermes. Ao invés de Pedro ser morto por Herodes, o Deus soberano de Pedro matou fulminantemente a Herodes. E o mesmo, talvez até o mesmo anjo que livrou Pedro, foi o anjo que trouxe o juízo sobre Herodes mortalmente. E o nosso Deus, ele é o mesmo Deus de Pedro. Ele vê as nossas tribulações, ele ouve as nossas orações e ele também lida
com os nossos adversários. Quando nos sentirmos encurralados por temores avassaladores, circunstâncias adversas, inimigos implacáveis e até invisíveis, como nós temos hoje em dia essa doença, nós temos um inimigo invisível que tem trazido temor, trazido medo, pânico em todo o mundo. Mesmo assim, Deus, Ele é o Senhor sobre todos. É hora de nós confiarmos na providência de Deus, pois Ele tem controle sobre tudo e Ele tem controle também sobre todos. Então nós devemos saber que Deus, Ele vê as nossas tribulações. Nós temos que saber que Deus ouve as nossas petições e que Deus lida com os nossos inimigos. Eu queria fazer, para terminar, uma aplicação. Nós estamos aí há mais de um ano, chegando a um ano, né? Onde estamos encurralados, atemorizados e perplexos diante de um inimigo invisível. Nós não o vemos, mas ele está trazendo terror em todo o mundo. Muitas pessoas têm perecido, muitas pessoas têm sofrido com a doença, mas o inimigo é destruidor, mas Deus, Ele é soberano e nós temos que crer nesse Deus, que Ele tem poder sobre todas as coisas. O conselho que eu gostaria de deixar com os irmãos é que o Deus soberano, Criador de todas as coisas, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele está vendo as nossas tribulações, Ele está ouvindo as nossas petições e Ele se volta contra os nossos inimigos, quer sejam visíveis, quer sejam invisíveis, como essa doença que está trazendo tanto terror, não só na nossa nação, mas em todo o mundo. Por isso, Igreja do Senhor Jesus Cristo, creia, ore e descanse no Deus da Bíblia, que é o Deus criador de todas as coisas e aquele que mantém todas elas. No Egito, muitas pestes foram interrompidas por Deus. E a oração que nós temos feito e temos pedido, e pedimos que a igreja faça, para que Deus possa aplacar a virulência, aplacar a evolução dessa enfermidade, para que em breve possamos ter dias melhores na igreja, na família, no trabalho, no nosso país e também em todo o mundo. Que assim Deus possa abençoar a igreja do Senhor e fazer com que essa igreja confie nele. Que essa igreja ore mais e que essa igreja saiba que Deus é aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Vamos orar terminando. Pai, obrigado pela tua palavra. Pedimos a Deus que ela possa trazer, ó Deus, reflexão sobre as nossas vidas, trazer, ó Deus, consolo, conforto, trazer, ó Deus, também ânimo, para que possamos continuar firmes, ó Deus, enfrentando as dificuldades, as tribulações deste mundo, confiados somente no Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que conhece, e um Deus que desce ao nosso encontro para nos ajudar. Tenha misericórdia, ó Deus, de nós, tenha misericórdia da tua igreja, venha, ó Deus, de encontro ao teu povo, tenha misericórdia, ó Deus, do nosso país, tenha misericórdia da nossa cidade, tenha misericórdia, ó Deus, também do nosso estado, e tenha misericórdia, ó Deus, do mundo, tenha misericórdia do teu povo, ó Deus, abençoa o teu povo, conforta o teu povo, consola o teu povo, anima o teu povo, ó Deus. No nome precioso de Jesus é que nós oramos, pedindo que o Senhor possa fazer isso para a glória do teu nome, para a honra e glória do teu grande e soberano nome. Em nome de Jesus. Amém.